E aí pessoal da Quatro Rodas, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e a gente está aqui numa live, quase no horário do almoço, mas por um motivo, né, por conta do fuso horário. A gente está aqui em Algarve, na região de Algarve, em Portugal, para andar no Jaguar I-Pace, primeiro SUV elétrico da história da marca. Vamos dar uma olhada nele? Inverter aqui a câmera. Aqui, pronto, estamos aqui. Jaguar I-Pace, peço de antemão aí desculpas pelo barulho, é o lançamento mundial do carro, então tem tem imprensa do mundo inteiro aqui trabalhando para falar sobre o carro. Então, vamos falar sobre ele. Tá confirmado no Brasil, como a gente já havia antecipado aqui. Ele chega ainda no primeiro semestre desse ano. No segundo semestre desse ano, final, a previsão aí, novembro, dezembro, finalzinho do ano. Não vai estar no Salão do Automóvel, porque a Jaguar Land Rover, como você já leu na Quatro Rodas, não estará presente no Salão do Automóvel desse ano. Esse carro, ele não tem preço ainda, mas as previsões aqui, a gente conversou com bastantes executivos, deixa eu me afastar para vocês verem com calma o carro. A gente está falando algo aí na casa entre 350 e 400 mil reais. Ele usa uma plataforma própria, a gente vai falar um pouco dele e vamos falar de números, né? Os números que o pessoal tanto pergunta de carro elétrico. Desempenho. Esse carro faz de 0 a 100 em 4,8 segundos. E a gente está falando de um carro de quase 2,2 toneladas. Como que ele consegue isso? Porque são dois motores, um em cada eixo, um no dianteiro, outro no traseiro. Potência total combinada desses dois motores, 400 cavalos e 696 Nm de torque. A gente está falando de quase 71 kgfm. É muita força, é força de motor diesel isso. Então, 0 a 100 em 4,8 segundos, a velocidade máxima de 200 km por hora, porque carro elétrico, a maioria deles não tem câmbio, então a velocidade máxima é limitada pela rotação que o motor consegue chegar, os motores elétricos conseguem chegar. Chega a um ponto que um carro elétrico, se o motor começa a girar muito rápido, ele descarrega a bateria muito rápido. Por conta disso, a Fórmula E, por exemplo, também é limitada. Na casa da E, 220, 200 no I-Pace. É um carro, é um SUV de luxo, ele vai se posicionar aí na faixa de preço do F-Pace, apesar de serem carros completamente distintos, né? A gente está falando de um SUV elétrico de tamanho, ele é maior, é bem maior que um Evoque, a gente está falando de quase 5 metros de comprimento, 4,68 aproximadamente. Mas o grande diferencial dele, além do desempenho, é a autonomia. São, segundo a Jaguar Land Rover, 480 km de autonomia máxima. Ou seja, você vai de São Paulo até o Rio de Janeiro com uma carga só e ainda sobra uma gordura para você conseguir dar uma voltinha aí com seus amigos para mostrar o carro. Eu vou mostrar um pouco ele. O Marcos Delane perguntou de preço. Marcos, não tem preço confirmado ainda, mas estima-se na faixa entre 350 e 400 mil reais. Lembrando que por ser um carro elétrico, o custo dele é muito elevado e esse preço pode subir ou descer de acordo com os incentivos fiscais. As fabricantes estão no aguardo aí da definição do Rota 2030, que espera-se vai ter definições e benefícios, né, isenções fiscais para carros elétricos e híbridos. Eu vou mostrar um pouco ele, mas a gente tem uma facilidade aqui nesse evento, né? Carro elétrico é muito difícil mostrar o motor, porque ele fica escondido. Então, eles deixaram aqui um carro, um I-Pace todo cortado. Então, nesse I-Pace a gente vai conseguir mostrar para vocês como que são esses motores. Vocês estão vendo aí o carro, ele foi todo cortado propositalmente, né, para mostrar. O Rodrigo Bruno Guerra perguntou da bateria, é uma boa pergunta para carregar. Rodrigo, o sistema de carga rápida deles, você consegue chegar a 80% de carga em 40 minutos. Esses postos de recarga rápida são muito raros no Brasil ainda, a tendência é que eles se popularizem quando houver uma política séria de veículos híbridos elétricos. Então, 40 minutos, se você pensar, a ideia é que você vá, por exemplo, no shopping ou você pare num posto, deixa o carro carregando e vá comer um lanche, comer alguma coisa enquanto passa ganha esses 80%. Lembrando que 480 km de autonomia, gente, vai ser muito difícil no dia a dia você precisar carregar em um lugar que não seja na sua casa ou trabalho. A gente está falando aí eu estava comentando dos motores, né? O motor do carro elétrico, ele fica aqui embaixo, ó. Essa peça aqui, cilíndrica. A peça que normalmente a gente vê quando abre o capô é o inversor de corrente, que é essa peça superior aqui. Esse carro, por ter dois motores, ele também tem dois inversores, um para cada motor. A gente vai mostrar o traseiro, a gente está mostrando aqui o motor dianteiro,
o inversor de corrente, esses cabos amarelos aqui, o pessoal que é engenheiro, que acompanha um pouco de eletricidade, é a cor padrão para os cabos de alta tensão, né? Esse cabo aqui é para o carregador, então você coloca o carregador aqui. São duas tomadas, né? A tomada de carga normal e a tomada de carga rápida aqui embaixo. E a energia passa aqui pelo inversor de corrente para carregar as baterias. A gente vai mostrar as baterias também. As baterias, como na maioria dos carros elétricos, fica no assoalho, fica entre os dois eixos aqui. São 432 células individuais. Quando a gente fala de célula, é isso aqui. Isso aqui é uma célula, então tem 432 dessas. É uma bateria grande e pesada, né? Então, como a gente comentou, são quase 2,2 toneladas. É um carro consideravelmente pesado. Mas como ele tem torque maior que muito carro diesel, você não sente no dia a dia, e ter todo esse peso no assoalho, você baixa o centro de gravidade, melhora bastante a dinâmica do carro. O Rodrigo Bruno Guerra perguntou se vai ser 100% elétrico ou igual ao i3. Boa pergunta, viu, Rodrigo? Você comentou do i3, lembrando que o i3 é uma polêmica, né? O i3, apesar dele ser totalmente elétrico, a versão vendida no Brasil tem um motor a combustão, mas o i3, o motor a combustão não traciona, é só para carregar as baterias. Então ele é um elétrico de autonomia estendida. Então, Rodrigo, respondendo a sua pergunta, não, esse carro não tem motor a combustão, ele é totalmente elétrico. 480 km de autonomia. Aqui vocês estão vendo a parte superior do inversor de corrente, essas partes pintadas em vermelho e azul é por onde passa a água para esfriar o inversor. E aqui atrás vai ser meio difícil de ver, deixa eu mudar o ângulo para ver se eu consigo mostrar para vocês. Motor elétrico, essa peça aqui atrás dessa barra estabilizadora é enorme, né? Por causa do peso do carro. O motor elétrico traseiro está ali. Uma coisa interessante dessas baterias é o controle de temperatura das baterias é muito delicado, né? Então as baterias de 1 de lítio, elas têm um delta de temperatura de trabalho muito estreito. Então, para manter as baterias sempre na temperatura ideal, elas têm um ar-condicionado próprio e usam inclusive um sistema de climatização muito parecido com o da cabine. Só que uma coisa interessante, nos primeiros carros elétricos, você gastava mais bateria quando você colocava no ar quente do que quando você ligava o ar-condicionado, porque para gerar calor se usava resistências, né, que é uma das formas mais dispendiosas, menos eficientes de usar eletricidade. No I-Pace, para conseguir esse ar quente, para esquentar a bateria em clima frio e para esquentar a cabine, como está tendo no inverno aqui no Brasil, né? Ele usa o calor do inversor. O inversor de corrente esquenta bastante. Então, o inversor de corrente, vocês estão vendo aqui as mangueirinhas, ele tem um sistema de arrefecimento próprio. Então, o que esse carro faz quando está frio? Ele usa o calor do inversor e o calor do ambiente externo para jogar dentro da cabine, evitando aí a necessidade de resistências. LC Cândido perguntando no valor médio. O LC, a gente está falando de 350 a 400 mil. O LC Cândido falando de tensão. Esse carro ele pode ser carregado em tomadas padrão, né, 110 ou 220 volts, e tomadas de alta tensão também especiais, né, de carga rápida. Vou mostrar agora o carro de produção, né, não um carro picotado. O interior ele é muito parecido com outros modelos da Jaguar Land Rover. O carro está desligado aqui por questão de segurança. Só vou ligar aqui a bateria para mostrar para vocês. Quadro de instrumentos totalmente digital. Sistema multimídia também com em tela de LCD. E como principalmente nos Land Rover atuais, tem um sistema de climatização aqui controlado também por uma outra tela. Então é um interior bem simples. Ele não tem aquela alavanca de câmbio giratória que é comum nos modelos da JLR. Você controla o câmbio por esses 3 botões. Aqui então parking, neutro, ré, neutro, drive. Lembrando que, como a maioria dos carros elétricos, o I-Pace não tem câmbio. Então a ré é basicamente inverter a rotação do motor principal. Por conta disso, em teoria, ele conseguiria acelerar de 0 a 100 em 4,8 segundos também de ré. Naturalmente, é limitado a manobra em ré. Essa unidade aqui, ela já tem praticamente todos os equipamentos. Então, se tem um controlador de velocidade adaptativo, eu vou desligar aqui só para ele não ficar apitando. Controlador de velocidade adaptativo, alerta de manutenção em faixa. Mas esse carro é interessante porque o sistema multimídia ele já é projetado pensando no fato de ser um carro elétrico. Como a gente comentou, esse carro tem 90% de carga, 370 de autonomia. O pessoal já vai brigar, falar, pô, mas você falou que tem até 480, por que está dando 370?
A autonomia, assim como o consumo de um carro, varia com a forma como você dirige. Então, se esse carro, por exemplo, a gente está no autódromo de Algarve, esse carro, se ele andou na pista, por mais que tenha 90% de carga, o computador projeta o seguinte: se você continuar andando dessa maneira, você só vai ter autonomia de 370. Mas no dia a dia você consegue subir aí esse valor tranquilamente. O Roberto comentando de vantagem, no Brasil tem pouca vantagem de carro elétrico, concordo, né? Principalmente fiscal. Lucas Braga perguntando se é um carro elétrico. É sim, Lucas, é o primeiro carro totalmente elétrico da Jaguar Land Rover. Mas não vai ser o primeiro que dá para carregar na tomada da marca, antecipando aí em primeira mão para vocês, né? Os Range Rover e Range Rover Sport híbridos, plug-in híbrido, PHEV, eles estão confirmados para o Brasil, vão chegar um pouquinho antes do I-Pace. Bom, eu comentei do motor, né, que não dá para mostrar o motor, mas o que tem no lugar do motor desse carro? Vou mostrar. Abrir aqui, porta-malas frontal, já abri o traseiro aqui depois para mostrar para vocês. No lugar onde seria o motor, ele tem um compartimento, né, um pequeno porta-malas frontal. Abrir aqui com uma mão só, pronto. Um pequeno compartimento aí, que você consegue colocar uma mala, eventualmente cabos de extensão, dependendo de onde você for carregar. Uma coisa interessante desse carro, a grade do radiador ela é totalmente fechada, e atrás dessas entradas de ar, aqui embaixo e na lateral, e também no capô, isso aqui é uma entrada de ar, tem flaps que se abrem e fecham de acordo com a velocidade, para reduzir o arrasto aerodinâmico do carro. Então, vocês estão vendo aqui, tá vendo? Esse scoop, essa saída de ar, ela é totalmente funcional. Então o ar entra aqui por cima, sai na parte de cima do capô. LC Cândido, curioso, muitas perguntas aqui. Quantos quilômetros por hora que chega para alcançar e quanto na saída? LC, ele chega até 200 km por hora de máxima, mas o diferencial desse carro é a aceleração. A gente está falando de 0 a 100 em 4,8 segundos. É número de esportivo. Então, menos de 5 segundos é muita força. Porta-malas aí é favorecido por você não ter escapamento, mas em contrapartida você tem que ter o motor inversor de corrente. Então, tanto o assoalho que a gente vai mostrar quanto o porta-malas, ele não é tão fundo. Corrige o Felipe Cordeiro, quantos kWh para completar a carga? Nossa, bem específica essa pergunta, Felipe. Não sei dizer, esse carro para carregar até 80% da bateria em carga rápida, 40 minutos. Numa tomada de 220 volts, a gente está falando aí de 10 a 12 horas, depende da qualidade da ligação elétrica da sua casa ou do seu trabalho. O espaço traseiro é bom, então ele é favorecido por não passar um cardan aqui. Então tá um pouco escuro, eu não vou conseguir iluminar direito para vocês. Mas tem um degrau muito pequeno aqui, onde está mostrando minha mão, por volta de 4 dedos. Não é totalmente plano, por conta das baterias que eu mostrei lá para vocês. Uma versão completa, então tem sistema de aquecimento de bancos. Opção para você carregar o celular de todos os ocupantes. Então tem 3, nesse caso 2 entradas USB e uma 12 volts. Tem algumas versões que é uma entrada USB também, essa central. Mikio perguntando a previsão de chegada no Brasil. Final do segundo semestre. A gente está falando aí entre novembro e dezembro. Não tomem como referência o Salão do Automóvel, porque a Jaguar Land Rover não está no Salão do Automóvel desse ano. Então, vamos olhar mais as perguntas aqui enquanto eu dou um giro pelo carro. Wilson comentando, é uma pena, né, que a Jaguar não vai estar no salão. Concordo, Wilson. A questão é que é um evento muito caro. A gente está falando aí de alguns bons milhões de reais para participar do Salão do Automóvel. E aí vai de montadora para montadora. Algumas montadoras preferem investir em outros eventos. Não é só a Jaguar Land Rover que vai estar fora, a Peugeot Citroën também, Volvo e Jaque. O Roberto falando que não vale a pena por causa da energia. Então, Roberto, mas mesmo a energia, mesmo em bandeira vermelha, né, como eles chamam quando as hidrelétricas estão com reservatório baixo, ainda acaba sendo mais barato. Dependendo do estado, você gasta aí de 20 a 30 reais para carregar completamente a bateria de um carro elétrico de médio porte. É muito pouco em relação a encher um tanque do carro, que com gasolina você vai gastar aí mais de 100 reais tranquilamente. Romeu comentando aí que máquina de fato, né, ele é bem imponente. Eu particularmente não gostei muito do desenho da traseira, muito reto, mas isso é uma coisa pessoal, naturalmente. Essas maçanetas elas ficam embutidas, né, como no Range Rover Velar, no F-Type. Quando você tranca o carro, quando você começa a andar com o carro, isso recolhe.
rodas de 22 polegadas, bem grandes por sinal, né? Desenho exclusivo dessa versão. A traseira que eu comentei meio reta, né? Eu particularmente não gostei, eu achei que parece que foi cortado com um machado, mas enfim, é só uma observação bem particular. Ele tem esse spoiler, né? Que deixa o ar que se contorna ao teto, ele passa aqui por baixo desse spoiler traseiro. É um recurso bem legal, mas não é a primeira vez que está num carro da JLR. O Velar tem um recurso bem parecido. Emanuel Augusto perguntou das versões. Bom ponto, Emanuel. São 4 versões confirmadas para o Brasil. Na prática, todas. S, SE, HSE e First Edition. Que First Edition, né, é uma série limitada de todos os carros da Jaguar Land Rover quando eles estreiam no Brasil. O Neto comentou da autonomia, que é muito bom de fato, Neto. A gente está falando aí de um carro que pode pegar estrada, né? Você consegue ir de São Paulo para o Rio, né? Uma referência bem comum aí de distância, são 400 km, então eu consigo ir tranquilamente sem precisar recarregar. O Celso perguntou se esse valor que eu citei é previsão de comercialização para o Brasil. Se está referindo ao preço, Celso, é assim, de 350 a 400 mil reais. O César, uma ótima pergunta aqui do César Henrique. O Jaguar I-Pace seria concorrente direto do Tesla Model X? É um concorrente direto do Model X, que não tem no Brasil, vale reforçar, mas é um concorrente direto. Inclusive, a Jaguar Land Rover fez um comparativo de arrancada com o Model X na versão topo de linha, P100D. Foi mais rápido, lembrando, né? 0 a 100 em 4,8 segundos. É muito rápido, gente. Então chega até a enjoar, porque esse carro tem um freio regenerativo bem intenso, como no i3. Então até você acostumar, você tira o pé do acelerador, o carro começa a frear. Ele consegue fazer 0,4G de frenagem só com os motores, sem usar o freio de serviço, o freio de atrito. É muita coisa isso, gente. Então, por que ele freia tão forte? Para recuperar mais energia cinética nas frenagens, transformar em elétrica. Você ganha mais autonomia com isso. Quem não gosta, não prefere um sistema mais convencional, você consegue desligar ali no sistema multimídia. Aí, quando você tira o pé do acelerador, ele corre, né? Ele não freia como um carro convencional. O Thiago comentou, lindo carro, vai mostrar o interior. Eu já mostrei, Thiago, mas vou mostrar de novo para vocês um pouquinho. O interior desse carro é muito similar. Esses equipamentos vocês estão vendo, porque esse carro participou de uma apresentação. Essas câmeras aqui, então, nem vou citar elas, porque elas não fazem parte do carro. Esse carro aqui, ele não tem o teto de vidro opcional. Então, é um interior bem sóbrio, né, para um carro elétrico. Eu vou acionar ele aqui só para ligar para vocês. Tá vendo muitos avisos, né, porque eu tô com a porta aberta, o carro tá em lugar fechado. Mas é um interior bem sóbrio, bem acabado. Você tem aí peças de alumínio, couro. O acabamento geral é bem interessante do carro. O sistema em control, com tela de 10 polegadas. O pessoal perguntou aí do tamanho. Com tela capacitiva, ele é bem responsivo. Você consegue configurar diferentes funções do carro aqui para você. Vou mostrar um pouco aqui para vocês uma EV, vamos ver. Que esse carro é meio temperamental, como ele está parado. Ele não vai, ele bloqueia, inibe algumas funções, justamente para evitar que alguém ligue o carro sem querer, né, saia andando com o carro. O Jorge perguntando em relação à segurança. Olha, Jorge, esse carro ele atende todas as normatizações atuais, tem múltiplos airbags, controle de estabilidade de tração, Isofix, tudo que você espera, que é padrão, né, na Europa. E no que tange a questão da eletricidade, ele tem, as baterias são no assoalho, aqui embaixo. A gente mostrou ali, eu não vou ali naquele carro picotado novamente para não atrapalhar um colega, mas as baterias ficam aqui no assoalho, então elas têm uma proteção muito boa contra choque. Então esses acidentes que vocês estão vendo aí, principalmente nos Estados Unidos, eventualmente pode acontecer, mas é raro, é bem raro. Então, assim, da mesma forma como a gente não vê carro por aí explodindo porque furou o tanque de combustível, a gente não vai ver carro elétrico aí pegando fogo em qualquer batidinha. O Vitor perguntou o tamanho da tela, 10 polegadas, Vitor, a tela central do In Control. E é isso aí, o Gabriel falando do financiamento, Gabriel, também eu teria que fazer um financiamento até mais longo, viu, para conseguir pagar esses estimados 350 a 400 mil reais. Mas lembrando que esse é um carro de luxo, né? Então, além dele ser um carro elétrico, que é um carro naturalmente caro, a gente está falando de um SUV de luxo, então mesmo que ele fosse a combustão, ele também seria caro. Paulo Monteiro tem garantia as baterias, a Jaguar tem um plano na troca. Boa questão, viu, Paulo? Paulo, a garantia ela é de 8 anos. Por enquanto não tem plano de troca.
Mas você falou de questão de manutenção e bateria. Uma curiosidade, a manutenção desse carro no Brasil vai ser a cada 2 anos ou 32 mil quilômetros. Vai além de qualquer outra fabricante de carro a combustão, que a média aí é a cada 12 meses ou 10 mil quilômetros. A Berlado comentando que prefere a Kombi, Berlado, mas você sabe que já tem gente fazendo Kombi elétrica na Califórnia, né? São adaptações bem curiosas nos Estados Unidos. O Cleison Nascimento perguntando, no caso o freio regenerativo pode ser desligado? Então, Cleison, na verdade ele pode ser mitigado, você diminui. Aqui uma explicação meio rápida aqui só para o pessoal entender. Todo motor elétrico é um gerador. Então, se você quiser inclusive sacanear o seu amigo, uma forma bem didática de explicar isso é você pegar um ventilador, enrola um fio no eixo do ventilador, tira ele da tomada, pede para alguém segurar a tomada, puxa o fio. Quando a hélice girar, a tomada vai transmitir eletricidade, vai dar choque no seu coleguinha que estiver segurando a tomada. No caso dos elétricos, os primeiros elétricos, as fabricantes optavam pela regeneração suave, porque senão as pessoas iam achar muito estranho. Quando a aceleração é intensa, quando você tira o pé do acelerador, o carro começa a frear imediatamente. Ele freia tão forte que ele acende a luz de freio. É como se ele estivesse freando. Esses carros elétricos modernos, quando tem esse freio generativo intenso, você consegue dirigir sem pisar no acelerador. Você consegue usar, sem pisar no freio, desculpa. Você consegue dirigir só usando o acelerador. Chegou no farol, você tira o pé do acelerador, o carro vai regenerar energia cinética em elétrica até parar. É bem interessante, por conta disso a vida útil desses freios é muito longa e você ganha autonomia com isso. Só que como essa regeneração é intensa, nesse caso específico, e no caso do Leaf também, você pode deixar que a regeneração seja suave. Não é que você desliga o freio regenerativo. Ele fica menos eficiente, por assim dizer. Ele recupera menos energia cinética, mas é mais suave na condução. É um carro que vai ficar mais parecido com um carro a combustão. Mas é bem interessante esse freio, depois que se acostuma, você acaba usando só o sistema de freio regenerativo intenso. Uma outra curiosidade, esse carro naturalmente ele não faz som, então ele emite um som até para avisar os pedestres, né, da sua proximidade, pedestres e ciclistas. Você consegue mudar a intensidade do som e no modo esportivo, em alta velocidade, a gente teve a oportunidade de chegar aos 200 km por hora com esse carro aqui no autódromo, parece até uma nave espacial, é um som meio eletrônico, é bem interessante. Mas é isso aí, pessoal. Bastante coisa para falar desse carro. Tem muitas curiosidades. Para dirigir, ele é bem diferente. Você pode acompanhar tudo isso na próxima edição da Quatro Rodas, que chega nas bancas aí no final de junho, edição de julho. E acompanhe a gente nas redes sociais. A gente vai compartilhar ainda bastante coisa do iPace no Facebook e Instagram. É isso aí, gente. Obrigado. Bom dia e bom almoço aí para quem não foi comer ainda. Grande abraço.